Obrigado, querida Ana Paula. Boa noite a todas e Boa todos. noite. Meus amigos, eu não vou poder ficar hoje. Super beijo. Obrigado, de qualquer Tchau, maneira, na querido. paz. Boa noite. Bom, hoje eu escolhi para nós falarmos das palestras de Abdu'l-Bahá em Londres. Escolhi uma palestra especificamente que ele fez na Sociedade Teosófica em setembro de 1911, onde ele responde perguntas e trata de alguns assuntos de uma maneira muito concisa. Né? Eu acho que isso é muito interessante, porque Abdu'l-Bahá tinha um poder de fazer com que as coisas todas se coordenem, se harmonizem e façam uma sequência lógica muito grande. Né? Então, toda vez que a gente te ouve explicações dele sobre algum assunto, é muito interessante porque ele junta pedaços de coisas que às vezes nós temos separadas, né, dentro de nós. Isso me chama atenção e me faz ficar toda vez encantado com o que ele coloca. Né? Então, nessa palestra, ele começa recordando, interessante, porque ele fala muito sobre alguns assuntos, de um embaixador persa que veio há 70 anos antes de 1911, foi embaixador lá na Inglaterra, e a relação entre Ocidente e Oriente sempre foi, de uma certa forma, cheia de preconceitos e cheia de animosidade. Né? Então, ele fala que esse embaixador chegou na Pérsia depois de passar 5 anos em Londres e perguntaram para ele como eram os ingleses. E ele respondeu que ele não conhecia os ingleses. Ele tinha estado lá 5 anos, mas que ele só lidou com o povo da corte, que era um povo educado, mas que não eram amigos dele. E Abdu'l-Bahá, então, fala assim, mas que diferença, porque eu aqui só encontrei amigos, estou aqui há muito pouco tempo, encontrei muitos amigos cheios de amor e de carinho por mim, aqui eu só tenho a agradecer. Então ele começa mostrando que a relação de amor e de carinho, ela é uma relação bionívoca, né? Não adianta você querer ter amor e carinho ou sentir o amor e o carinho do outro se você não está aberto para fazer isso. Né? É gozado que ele começa a falar, ele fala isso de uma maneira muito tranquila, ele cita isso, mas não fala mais nada. Né? Ele conecta. Bom, mas aí ele começa a conversar sobre alguns assuntos que fizeram algumas perguntas, e eu selecionei alguns desses assuntos para vocês, não são todos. O primeiro dos assuntos que ele fala é sobre preconceitos. Muito interessante, porque a gente sabe que todas as instruções de Bahá'u'lláh sobre preconceito. Mas ele fala uma coisa muito interessante, que não tem maiores explicações, ele começa a falar assim: o Congresso Universal das Raças foi bom. Deve ter havido um Congresso Universal das Raças. Pois ele objetizava o avanço e o progresso da unidade entre todas as nações e um melhor entendimento internacional. O propósito foi bom. As causas de disputa entre diferentes nações são sempre devidas a uma dessas categorias de preconceitos: racial, linguística, teológica, pessoal e preconceitos de costume e tradição. É necessária uma força ativa para superar essa diferença. Uma pequena enfermidade requer um remédio fraco, mas uma doença que penetra no corpo todo precisa de um remédio muito forte. Uma lâmpada fraca pode iluminar um quarto. Uma mais forte ilumina uma casa. Uma ainda mais forte pode resplandecer na cidade. Mas para iluminar o mundo todo é necessário o sol. As diferenças de língua causam desunião entre as nações. Deve haver um idioma universal. A diversidade de religiões também é causa de separação. O verdadeiro fundamento de todas as religiões
deve ser estabelecido e as diferenças exteriores abolidas. Deve existir uma unicidade de fé. Extinguir todas essas diferenças é uma tarefa árdua. O mundo todo está enfermo e necessita do poder do grande médico. Essas reuniões nos ensinam que unidade é bom e que o afastamento é uma escravidão sob o jugo da tradição e preconceito, é causa de desunião. Saber disso não é suficiente. Todo conhecimento é bom, mas não pode produzir qualquer fruto senão através da ação. É bom saber que as riquezas são boas, mas esse conhecimento não tornará o homem rico. Ele deve trabalhar, deve colocar o seu conhecimento em ação. Esperamos que as pessoas percebam e saibam que a unidade é boa. Esperamos também que elas não se contentem em permanecer imóveis nesse conhecimento. Não digais apenas que unidade, amor e fraternidade são bons. Deveis trabalhar pela sua realização. O czar da Rússia sugeriu a Conferência de Paz de Haia e propôs uma diminuição do armamento para todas as nações. Nesta conferência, provou-se que a paz foi benéfica a todas as nações e a guerra destruiu o comércio, etc. As palavras do czar foram admiráveis. Entretanto, ele próprio foi o primeiro a declarar a guerra contra o Japão depois de terminada a conferência. Conhecimento não é suficiente. Esperamos que, por amor a Deus, colocaremos isto em prática. Né? Então, é bem interessante, porque quando a gente fala dos preconceitos, né, Abdu'l-Bahá coloca isso nessa série de divisões de preconceitos que nada mais são do que essa expressão da falta de unidade, de paz e de amor, né, que necessita de ações específicas para isso. E isso a gente tem que levar em consideração para a nossa vida pessoal. Né? Bom, uma outra coisa que ele fala no momento seguinte é sobre a paz. Então, na paz, ele fala um texto mais curto, que ele fala o seguinte: durante os últimos 6.000 anos, as nações têm odiado umas às outras. Agora é tempo de parar. A guerra deve cessar. Sejamos unidos e amemos uns aos outros, e aguardemos o resultado. Sabemos que as consequências da guerra são tristes. Então vamos, como uma experiência, tentar a paz. E se os resultados da paz forem maus, então poderemos decidir se seria melhor voltar ao antigo estado de guerra. Vamos, de qualquer modo, fazer a experiência. Se percebemos que a unidade traz luz, então continuaremos com ela. Por 6.000 anos, temos andado na contramão. Que andemos na via certa. Passamos muitos séculos na escuridão. Que avancemos à luz. Então, sobre a paz, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que o homem, no seu instinto animal, ele aprendeu a fazer a guerra ou a força como um elemento até de sobrevivência. E que, com isso, ele agora, tendo a humanidade chegado no estágio onde ele pode entender isso de uma outra forma, essa força tem que ser tentada, em vez de usar a força, para fazer a paz. Né? Então, isso é muito, muito interessante, porque ele leva esse conceito esse conceito de desenvolvimento pessoal e da humanidade para esse contexto maior, planeta inteiro. Né? Bom, ele fala depois disso sobre outro assunto que é muito interessante, que é sobre os manifestantes divinos. Existe uma pergunta que é feita para ele, que diz assim: qual é o ensinamento a pessoa perguntou assim, de Abdu'l-Bahá a respeito das diversas manifestações divinas? Então, alguém perguntou isso para ele, para o conhecimento dele sobre esse assunto. E ele respondeu: a realidade de todas é uma. A verdade é uma só. As religiões são como os ramos de uma árvore. Um ramo é alto,
Um é baixo, um está no centro, mas todos obtêm vida do mesmo tronco. Um ramo está carregado de frutos, e outros não tão abundantemente carregados. Todos os profetas são luzes, apenas diferem em intensidade. Eles resplandecem como brilhantes corpos celestes. Cada um possui seu próprio lugar e tempo de ascensão. Alguns são como lâmpadas, alguns como a lua. Alguns são estrelas distantes, e algumas poucas são como o sol, luzindo de um extremo a outro da terra. Todos resplandecem com a mesma luz. No entanto, são diferentes em intensidade. Então, ele fala sobre as religiões dessa forma, sobre as manifestações divinas, todas elas sobre os profetas em vários graus dessa forma. E aí tem uma pergunta especificamente, porque algumas pessoas começaram a se referir lá em Londres para ele sobre os pensamentos de Buda, sobre o budismo. Então, as pessoas começaram a perguntar para ele, né? E ele disse o seguinte: o verdadeiro ensinamento de Buda se assemelha aos ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos dos profetas possuem o mesmo caráter. Os homens é que modificam seus ensinamentos. Se observardes a atual prática da religião budista, vereis que pouco sobrou de sua realidade antiga. Muitos adoram ídolos, embora seus ensinamentos o proíbam. Buda tinha discípulos e desejava enviá-los para o mundo afora para ensinarem. Então lhe fez perguntas para saber se estavam preparados como ele queria. Então ele perguntou: quando fores ao Oriente e ao Ocidente, e as pessoas vos fecharem suas portas e se recusarem a falar convosco, o que fareis? Disse-lhes Buda. E eles responderam: seremos muito gratos por não nos causarem dano. Os discípulos responderam: e se vos causarem dano e vos motejarem, o que fareis? Eles responderam: seremos muito gratos por não nos darem tratamento pior. E se vos lançardes na prisão? Ainda seremos gratos por não nos matarem. E se vos matarem? Perguntou o mestre, pela última vez. Ainda assim, seremos gratos por fazerem de nós mártires. Que destino mais glorioso que este, morrer pela glória de Deus? Disseram os discípulos. Muito bem, disse Buda. O ensinamento de Buda foi como uma jovem e linda criança. E agora ele se tornou como um homem velho e decrépito. Como os idosos, ele não pode ver, não pode ouvir, não pode lembrar de nada. Quem não pode ver, não pode ser os ensinamentos antigos. Não podem ver, não podem se lembrar dos ensinamentos originais de Buda. Por que voltar tão longe no passado? Considerai as leis do Velho Testamento. Os judeus não seguem Moisés como exemplo, nem guardam seus mandamentos. O mesmo ocorre com muitas outras religiões. Como podemos adquirir o poder de seguir o caminho certo? O poder será concedido colocando-se os ensinamentos em prática. Sabereis que caminho seguir. Não podereis vos enganar, pois há uma grande distinção entre Deus e o ente mau, entre luz e escuridão, verdade e falsidade, amor e ódio, generosidade e vileza, educação e ignorância, fé em Deus e superstição. Aí ele fala depois disso sobre fé. Aí alguém perguntou para ele: como se pode incrementar a fé? Abdu'l-Bahá respondeu: deveis fazer esforço. Uma criança não tem conhecimento. Ela obtém conhecimento através do estudo e pesquisa da verdade. Há 3 espécies de fé. Primeiro, aquela que provém da tradição e descendência. Por exemplo, uma criança nasce num país muçulmano. Esta é uma fé frágil, tradicional.
Segundo, aquela fé que advém do conhecimento, que é a fé do entendimento. Essa é boa, mas há uma melhor, a fé da prática. Esta é a verdadeira fé. Ouvimos a respeito de uma invenção. Acreditamos que é boa, então vamos vê-la. Ouvimos que há uma riqueza. Nós a vemos. Trabalhamos duro para consegui-la e nós próprios nos tornamos ricos e ajudamos outros. Sabemos que estamos vendo a luz, aproximando-nos dela. Aí, então, somos aquecidos por ela e refletimos os seus raios sobre outros. Essa é a verdadeira fé. E assim recebemos o poder de nos tornarmos eternos filhos de Deus. Então, na verdade, ainda tem mais um que dá tempo ainda da gente ler. Essa sobre a fé eu acho realmente fantástica, né? Mas ainda tem um que ele fala nessa mesma palestra sobre... Eu só estou lendo algumas partes, porque ele responde sobre muitas coisas, né? Sobre o entendimento do homem a respeito de Deus e dos mundos superiores. Nós já falamos algumas coisas que Abdu'l-Bahá fala sobre isso. Mas ele fala, mais uma vez, né? A essência de Deus é incompreensível ao homem. E assim também os mundos além deste e a sua condição. Ao homem é concedida a capacidade de obter conhecimento, de atingir grande perfeição espiritual, descobrir verdades ocultas e manifestar até mesmo os atributos de Deus. Mas ainda assim, o homem não pode compreender a essência de Deus. Onde o círculo sempre crescente do conhecimento humano encontra o mundo espiritual, o manifestante de Deus é enviado para refletir o seu esplendor. Então, ele coloca muito claro que esse conhecimento, que esse atributo que foi dado a Deus aos homens de conhecer, ele encontra esse círculo do entendimento espiritual das coisas. Aí, sim, ali ele poderá crescer. Né? E ele fala, finalmente, sobre os manifestantes divinos. É um assunto bem interessante, né? Porque ele fala assim, um manifestante divino é Deus? Aí Abdu'l-Bahá responde, sim, ele é Deus, mas não na essência. Um manifestante divino é um espelho que reflete a luz do sol. A luz é a mesma, mas o espelho não é o sol. Todos os manifestantes de Deus trazem a mesma luz. Eles diferem somente em intensidade, não em realidade. A verdade é uma só. A luz é a mesma, embora as lâmpadas sejam diversas. E devemos contemplar a luz e não a lâmpada. Se aceitarmos que a luz é uma, devemos aceitar a luz que há em todas as lâmpadas. Todas concordam, porque são todas iguais. O ensinamento é sempre o mesmo, e é apenas a aparência externa que muda. Os manifestantes de Deus são como corpos celestes. Todos têm a sua designada posição e tempo de ascensão, mas a luz que refletem é a mesma. Se alguém deseja ver o nascer do sol, ele não olha sempre para o mesmo ponto, pois esse ponto muda de acordo com as estações. Quando vê o sol nascer mais além ao norte, ele o reconhece, embora tenha nascido num ponto diferente. Muito interessante como ele faz essa abordagem dos astros que sobem para trazer a luz, né? Independente da época do ano, do tempo, eles são o mesmo sol, a mesma luz. Então, esse tema que eu selecionei para a gente poder ou conversar, ou debater, ou mesmo só refletir nos nossos pensamentos diários ou ocasionais, né? Sobre as palavras de Abdu'l-Bahá, sobre as comparações que ele traz, que são muito interessantes, porque ele consegue trazer comparações muito ricas, que nos fazem perceber essas realidades espirituais. Né? E incentivá-los para que
sempre que puderem, usaram um livrinho, né? Que isso aqui é palestra de Abdu'l-Bahá em Londres, né? E que nesse ano a gente possa mergulhar nesses conhecimentos, nessas palestras, e meditar sobre isso que Abdu'l-Bahá faz de melhor, que é trazer esse amor, esse carinho nas palavras dele. E é fantástico poder estar aqui com vocês nessas segunda-feiras e dividindo essas pérolas que ele nos brindou ao longo da vida dele. Obrigado. Nós que agradecemos, querido. Quantos ensinamentos, né? Nossa, quanta sabedoria. Esse momento agora a gente abre para os amigos que queiram contribuir ou fazer perguntas, mas eu gostaria de mencionar a parte que eu acho assim fantástica, que é sobre a paz, né? Que realmente a humanidade, como ela se especializou em guerrear, né? E quando ele começa essas palestras, o homem já tinha feito muitas guerras. E ele propõe a paz mundial. E essa frase que ele diz para a gente se unir, se amar e aguardar, para ver o que vai dar, que era uma coisa nova, né? Sabia guerrear, sabia matar, sabia disputar, sabia conquistar e destruir. Né? E ele propõe, então vamos experimentar, nos unirmos, amarmos e vamos aguardar. Nossa, achei fantástico. Muito, muito sábia a colocação. Queria fazer uma observação sobre isso, porque aqui nós temos, inclusive, pessoas como o Zé Luiz e outros que moram na Europa, pessoas que convivem aqui, no caso, a própria Virgínia, pessoas que têm ancestrais, né, fora daqui do Brasil, e que essa sensação de guerra, principalmente no século XX, ela trouxe uma vontade muito grande de paz para a Europa, que é responsável pela unidade europeia, mas que à medida que as gerações vão se sucedendo, se a gente não fizer um esforço muito grande para manter essa sensação de que a gente precisa de paz, que a guerra é a pior coisa que existe, ela pode se diluir. Então, a gente tem que acreditar na paz e tem que realmente fazer esse esforço, porque talvez nós, aqui no nosso continente, apesar de termos enfrentado algumas guerras, as nossas guerras foram muito diferentes daquilo que devastou a Europa, e mesmo os povos da Ásia, da China, os povos africanos também. Então, acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer muito profunda sobre a paz. Verdade. Muito bem, queridos amigos. Está aberto, caso vocês queiram compartilhar, talvez alguma parte que tenham gostado, dar alguma contribuição, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Dá vontade de ouvir tudo de novo, né? Dá vontade da gente pegar o livro e ler de novo, né? Que isso é muito bom, né? E refletir sobre cada um desses tópicos. Engraçado, a hora que o Luiz acabou, eu tive essa sensação de querer que ele começasse tudo de novo para escutar de novo. Estou impressionada você falar uma coisa que eu acabei de pensar. Mas isso é interessante, sabe? Porque essa técnica que nós estamos usando aqui, que é uma leitura. Eu fiz uma leitura daquilo que Abdu'l-Bahá falou. Ele não é uma proposta da minha interpretação sobre as palavras de Abdu'l-Bahá. Nem uma interpretação de qualquer um de nós, né? Mas simplesmente essa leitura daquilo que ele colocou como sendo os princípios de que ele coloca magistralmente, né? E isso exige que a gente realmente volte e leia. Talvez este seja um dos objetivos desse nosso fazer. Gerar essa vontade de que a gente possa efetivamente ler, beber na fonte original. Ler, refletir, colocar na cabeceira e dizer, olha, deixa eu ler isso aqui de novo, porque eu não entendi o que ele quis dizer com os preconceitos. Porque ele diz que os preconceitos são a causa de todo esse mal. É muito mais amplo do que eu sempre pensei. Que preconceito fosse uma coisa quase que banal. Eu tinha um preconceito. Não, ele fala que preconceito é a causa de tudo isso, porque
todo esse mal vem de qualquer tipo de preconceito. A falta de unidade é porque eu tenho preconceito de raça. A língua universal, que eu achava que fosse uma coisa que ia facilitar a vida. Não! A diferença de língua é um preconceito que as pessoas fazem para impor o seu poder de uma forma ou de outra em cima do outro. E ela gera um preconceito que você é fraco, tem que usar a minha língua. Então, é muito positivo quando a gente começa a olhar as coisas de uma outra maneira, muito mais ampla. E esse processo de unidade, ele também requer uma prática, né? Eu tenho que ter um pensamento de unidade, isso que o Luiz falou, ele não interpretou, ele leu. Então, é necessário que a gente leia, que a gente comece a memorizar palavras, memorizar ideias, né? Para a gente ter essa unidade de pensamento, porque tem até uma oração que fala assim, que a gente tem que desenvolver um pensamento que possa transformar esse mundo no jardim de rosas, né? Então, quando diz aí que a gente esperar, se unir, esperar, a gente também tem que desenvolver esse pensamento de querer a paz, de sonhar com a paz, de pensar sobre a paz, né? E tirar os medos que a gente tem, né? Os medos, os receios, né? E colocar a confiança e esse desejo de ter a paz, de ter a unidade, de desenvolver esse amor entre as pessoas, né? E preconceito é interessante como preconceito induz isso que você falou, Josélia. Medo. Porque o preconceito é sempre com alguma coisa que eu não conheço bem. Então, se eu não conheço, é de uma cor diferente da minha, é de uma raça diferente da minha, se é de uma língua diferente da minha, se vem de tem um costume diferente do meu, eu tenho medo e automaticamente eu vou repelir isso e vou fazer guerra, não vou fazer unidade. É um medo. Muito bem. Este conselho que o Luís deu de ler, eu acho fantástico. Eu já tinha lido as palestras da Abdu'l-Bahá em Paris e em Londres, fiz a revisão dos textos para adaptar ao português europeu, portanto já tinha lido uma segunda vez, e agora todas as quartas-feiras temos estado numa reunião a consultar sobre as palestras uma a uma, e estamos sempre a aprender. Sempre a aprender. Uhum. Não é por acaso que Bahá'u'lláh nos diz para lermos as Sagradas Escrituras todos os dias, não é? É verdade. Muito bom. Então, vamos sair daqui hoje com mais sede, né? A gente tem um gostinho ali dessa nutrição fantástica para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso intelecto, né? Porque a gente sabe que ainda tem muito mais que a gente pode nadar aí nesse oceano infinito, né, das palavras sagradas, desse conhecimento infinito. Sejam todos muito bem-vindos a todos os dias do Ponto de Luz. Agradecemos a presença de todos vocês, em especial nosso querido amigo Luiz, que vem trazer esse banquete aqui para a gente apreciar, né? E até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Obrigado. muito obrigada, Luiz.